Boa noite a todos os irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus nos concede novamente a alegria de estarmos aqui reunidos nesse dia para louvá-lo, para se adorá-lo e também para sermos instruídos através da sua bendita palavra. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. E eu quero ler os 3 primeiros versículos e peço que você acompanhe a leitura atentamente e que assim mantenha a sua Bíblia aberta no texto. Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nós somos o teu povo que aqui se reúne para te louvar, para te adorar. Povo esse que o Senhor resgatou com mão poderosa da culpa e da condenação do pecado. E por isso é que agora temos esse privilégio de, através da mediação de Cristo Jesus, nos achegarmos a ti e assim adorar ao Senhor. E nesse momento, ó Deus, sermos instruídos através da tua santa palavra. Ó Pai, que o Senhor se compadeça de nós. Somos pecadores que muitas vezes resistem àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Muitas vezes negligenciamos a tua instrução. Mas o Senhor é o mais interessado, ó Deus. E é por esse propósito também que Cristo morreu na cruz, que é nos aperfeiçoar e nos conformar à imagem de Cristo. Portanto, fala conosco nesse momento. Que o Senhor nos ensine, nos ademoeste e nos faça crescer na tua graça e conhecimento. É o que nós te oramos e assim fazemos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, existe uma doutrina que faz parte da teologia reformada, que é a doutrina da perseverança dos santos. A doutrina da perseverança dos santos, ela recebe esse nome porque ela ensina, ela afirma, isso é claro com base na palavra do Senhor, de que todos os crentes, os verdadeiramente convertidos, eles irão perseverar na fé até o fim de suas vidas. Essa doutrina, ela simplesmente afirma que uma vez que o crente ele é salvo, ele de fato está salvo. E que a salvação ela não pode ser perdida. A palavra perseverança aqui, ela significa permanecer na fé, continuar na fé até o fim da vida. E a palavra santos, aqui não se refere a pessoas sem pecado, não são pessoas imaculadas, mas são aqueles que foram separados por Deus. Então, a expressão em si, ela literalmente significa: os santos perseverarão até o fim, ou irão perseverar até o fim. Essa doutrina afirma que aqueles que foram convertidos, eles estão seguros nessa salvação. Essa doutrina, embora ela seja bíblica e seja assim defendida pelas igrejas reformadas, ela encontra resistência por parte de alguns cristãos. E alguns entendem essa doutrina de uma forma equivocada. Por exemplo, alguns acreditam que quem persevera para que assim permaneça salvo é o próprio cristão. Então, nesse entendimento, a responsabilidade para perseverar na fé compete unicamente ao crente. Então, é através do próprio esforço do crente, através dos recursos que o crente possui, que ele vai continuar firme na caminhada cristã. Mas esse não é o significado de perseverança dos santos. Na doutrina reformada, essa doutrina, ela significa que Deus é que nos preserva e é por isso que nós perseveramos.
Então, embora a Bíblia ela vai exortar você a perseverar na fé, a se manter firme na fé, você somente o faz porque Deus está preservando você. Então, a base da nossa perseverança é a ação graciosa de Deus. Não é a sua própria vontade, não são os seus próprios meios, não é o seu próprio esforço. Mas é aquele que nos sustenta, é aquele que nos mantém firmes nessa caminhada, e esse é Deus. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos apresenta. Paulo vai dizer assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Observe que Paulo não diz, olha, eu estou certo que vocês cristãos vão chegar até o fim da caminhada cristã porque vocês têm recursos para isso e vocês têm se esforçado para isso. Não é isso que Paulo diz. Ele diz, olha, aquele que começou a obra é o mesmo que vai levar até o fim essa obra. Isto é, aquele que salvou você é que vai fazer com que você chegue até o final dessa caminhada cristã. E assim se mantenha firme nessa salvação. Essa expressão que Paulo usa, estou plenamente certo, mostra uma convicção absoluta por parte de Paulo. Aqui a expressão, meus irmãos, na língua grega, significa estar completamente convencido. Então, Paulo aqui ele não está expressando uma esperança vaga, né? Ele não está falando aqui de algo subjetivo, mas ele está falando de uma certeza que é baseada no caráter de Deus. Então, a confiança de Paulo de que ele, assim como os demais cristãos, iriam chegar ao fim da caminhada, essa confiança não estava baseada na própria capacidade dos crentes, mas sim na fidelidade daquele que nos salvou. Mas embora Deus preserve o crente, tá? O crente realmente ele é convocado a perseverar na fé, na santidade e na obediência. Então, essa preservação de Deus, ela é evidenciada na nossa perseverança. Então, Deus, ele vai nos preservar e assim nós respondemos a essa preservação perseverando. Então, o crente não persevera por sua própria força, mas pela graça sustentadora de Deus. A segunda ideia, o segundo entendimento, né, errado que algumas pessoas têm acerca dessa doutrina é o seguinte pensamento. Bom, pastor, se a minha salvação está garantida, se Deus está me preservando até o fim da minha caminhada e nada pode me fazer perder essa salvação, então não importa a maneira como eu viva diante de Deus. Já que Ele me assegura que eu estou seguro, né? Ele me assegura que eu vou chegar ao fim dessa caminhada. Então eu posso simplesmente caminhar de qualquer forma, de qualquer maneira, como eu bem entender. Essa ideia, meus irmãos, ela é completamente equivocada acerca dessa perseverança. Aqui a perseverança ela é entendida como uma liberdade para pecar. Se eu estou seguro e nada pode me arrebatar das mãos de Jesus, como o próprio Jesus promete, então não importa a maneira como eu viva a minha fé. Isso é distorcer simplesmente o conceito de perseverança dos santos, porque a perseverança dos santos não é uma licença para pecar, mas é uma segurança que você tem de que você está justamente guardado pelo poder de Deus, e aí o que é que você faz com essa segurança? Vou viver para Deus, de modo santo, de modo que agrade a esse Senhor. Nós devemos nos lembrar que aquela mesma graça que nos salva é a graça que nos transforma. Então aquele que vive de modo deliberado em pecado, na verdade, nunca foi salvo. Nunca foi salvo. E aqui, meus irmãos, devemos nos lembrar de algo muito importante. Deus ele não preserva o crente de uma forma automática. Deus usa meios para essa preservação. Então Deus ele nos dá recursos de fato. Ele usa a sua palavra, nós temos a oração, nós temos a comunhão dos santos e nós temos a própria disciplina de Deus para fazer com que estejamos perseverando assim na fé. E essa perseverança se dá para que possamos viver em santidade, em uma vida que agrada a Deus. Então, é errado você pensar que essa segurança é uma liberdade para pecar. Não é. É uma segurança que você tem justamente para viver para o Senhor. Então, a perseverança dos santos é a doutrina que afirma que aqueles que foram verdadeiramente convertidos estão seguros na salvação. Mas existe algo, meus irmãos, que a perseverança dos santos, ela não evita, tá? Ela assegura a sua chegada, mas ela não evita um desvio dos caminhos do Senhor. Embora o crente ele não possa perder a salvação,
um verdadeiro crente, em algum momento, ele pode se desviar dos caminhos do Senhor. E esse desvio, ele pode durar um tempo curto ou um longo tempo. O desvio da caminhada cristã ocorre quando o crente se afasta da obediência ao Senhor, da comunhão com o Senhor e deixa de ser fiel ao Senhor. A Bíblia, ela descreve a vida cristã normalmente como sendo um caminho ou uma caminhada. Então, quando o crente se desvia, significa que ele saiu desse caminho. Então, você imagine que aqui o corredor é o caminho, né, do Senhor, e aí o crente está nesse caminho e deve andar nesse caminho, e ele está assegurado de que vai chegar ao fim desse caminho. Mas isso não significa que em algum momento o crente possa o quê? Se desviar. E aí, como eu falei, esse desvio ele pode durar um pouco tempo ou um longo tempo. E quando se trata desse desvio, meus irmãos, há pelo menos, né, mais de um tipo de desvio. Existe o que nós chamamos de desvio moral, que é quando o crente ele simplesmente passa a viver no pecado. Ele simplesmente se entrega ali ao pecado, se desvia da santidade, se desvia da obediência ao Senhor, e aí simplesmente ele se entrega ao pecado. E ele pode passar muito tempo, né, ou pouco tempo, simplesmente atolado ali na lama ou no lamaçal do pecado. Existe o desvio doutrinário, que é quando o crente ele simplesmente se desvia da verdade bíblica e abraça um falso ensino. E existe o chamado desvio espiritual. Esse ocorre, né, e em grande frequência, até mesmo com aqueles que estão na igreja. Estão na igreja, mas estão desviados espiritualmente. E que desvio é esse? É quando você simplesmente perde o interesse pela oração, você perde o interesse pela leitura da palavra de Deus, e aí isso pode levar simplesmente a perder o interesse pela comunhão com os santos, pelo culto público, né, de estar aqui louvando e adorando a Deus. Mas qualquer que seja o desvio, esse é um perigo que nos ronda. O que o texto de Jonas tem a dizer sobre isso? E como esse texto pode exatamente nos ajudar nessa situação? A história do profeta Jonas é uma história conhecida de todos nós. Jonas ele recebeu uma missão da parte de Deus. Ele foi enviado para pregar uma mensagem de juízo contra os ninivitas, né? Nínive era a capital da Síria, a Síria era o grande império daquela época, e aí Jonas se recusa a cumprir a missão de Deus. O verso 3 nos mostra que Jonas se desvia de sua missão. Ele, de uma forma deliberada, desobedece a Deus. Você observa aí do verso 3 que Jonas ele vai para o sentido oposto, né, daquilo que Deus ordenou a ele. Então, se Nínive era para lá, ele vai para Tarsis, para lá. Né? Alguns estudiosos dizem que provavelmente a 3.000 quilômetros de onde ele deveria ir pregar a palavra do Senhor. Então você tem aqui em Jonas um servo de Deus que se desvia. E esse texto aqui vai nos mostrar exatamente como esse desvio se deu e como ele se dá, como ele pode ocorrer na vida do crente. Primeiro, há um afastamento da palavra de Deus. Observe novamente aí o verso 2 do texto. Eu vou ler e peço que você observe. Eu vou ler 1 e o 2. Ó. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus irmãos, aqui Deus ele só precisava desenhar, né, o que estava pedindo a Jonas, porque ele foi muito claro e direto. Jonas, eu estou te entregando aqui uma missão. E qual é a missão? Quero que você vá até os ninivitas e pregue contra eles. Quero que você leve uma mensagem de juízo. Tá? A malícia deles, os pecados deles subiram até mim e agora eu vou acabar com eles. Tá certo? Que é muito claro, Jonas. Olha, você percebe aqui que Deus ele não complica. Ele diz, Jonas, eu quero que você vá até ali aos ninivitas e pregue contra eles. Aí o que é que Jonas faz? Desobedece. Ele vai no sentido contrário para uma cidade chamada Tarsis. E aí o que você observa de imediato aqui em Jonas é um afastamento da palavra de Deus. Porque o texto diz que a palavra de Deus veio a Jonas. Deus falou com ele. Olha, Jonas, eu quero que você vá até os ninivitas, tá bom? E aí você vai observar que esse afastamento de Jonas aqui, e aí é que está, né, o problema do desvio, ele não se deu por ignorância. Primeiro que Deus foi muito claro com ele.
Eu quero que você vá até os ninivitas. O que aconteceu com Jonas é aquilo que nós chamamos na teologia de afastamento funcional. O que é isso, pastor? Afastamento funcional. Não foi um afastamento teológico. O afastamento funcional, ele se dá quando o crente, ele continua sendo crente, tá? Você não está lidando aqui com uma apostasia. Você está lidando com alguém que ainda é um crente, que acredita na palavra do Senhor, tá bom? Ele não deixou de acreditar na palavra de Deus, porque se ele deixasse aí já seria uma apostasia. Mas não é um afastamento teológico, porque ele continua ali sendo um cristão. O caso de Jonas foi o que chamamos de afastamento funcional. Ele continuava sendo um crente e muito conhecedor da palavra de Deus. Vai lá para o capítulo 4, tá? Só você passar aí rapidinho e veja o verso 2. Quando Jonas ele fica desgostoso com o fato de Deus não ter destruído os ninivitas, né? Aí veja como Jonas conhecia muito bem a Deus. E foi justamente esse conhecimento de Jonas que o levou à desobediência, quando a verdade deveria levá-lo à obediência. Olha o que aqui Jonas vai dizer no verso 2, meus irmãos. Do capítulo 4. Ele vai dizer, o texto vai dizer, ó, e orou ao Senhor e disse, olha o conhecimento teológico de Jonas aqui. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia, ó, eu tenho conhecimento que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade e que te arrependes do mal. Olha o conhecimento teológico de Jonas aqui, meus irmãos. Eu sei que o Senhor é tudo isso aqui, ó. Essa declaração aqui de Jonas é praticamente uma citação que você vai encontrar lá em Êxodo 34, versículo 6, onde Deus se apresenta a Moisés e revela esse caráter aqui santo dele para Moisés. Então veja que Jonas ele possuía uma correta teologia. Ele sabia muito bem quem era Deus. A fala de Jonas demonstra isso. Ele sabia quem era Deus. Um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus paciente e rico em amor. Então a compreensão doutrinária de Jonas sobre Deus estava correta e ele sabia muito bem quem era esse Deus. Ele conhecia a revelação de Deus. O afastamento aqui é funcional, meus irmãos, porque não foi um afastamento teológico. E o que é na prática esse afastamento funcional? É o crente continuando sendo crente, mas não vive mais de acordo com a palavra de Deus. Ele conhece a Bíblia, ele conhece a Deus, mas resolve simplesmente se afastar desse Deus. Ele não vive mais de acordo com a fé que professa. É isso que acontece com um crente desviado. Ele está desviado. Ele conhece a Deus, ele conhece a palavra de Deus, mas ele se afasta dessa palavra. O crente desviado conhece a vontade de Deus. Ele continua reconhecendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu já aconselhei pessoas desviadas. E aí quando eu ia conversar com esses crentes desviados, eles diziam, não, pastor, eu sei muito bem que eu estou errado, eu sei muito bem que a Bíblia diz isso, eu sei muito bem que a Bíblia diz aquilo outro, mas continuava desviado, teimando na rebeldia e na desobediência ao Senhor. Então não falta conhecimento. É uma decisão que esse crente toma, simplesmente de viver de forma contrária à vontade de Deus. É isso que é o desviado. Ele toma uma decisão, eu conheço a Deus, conheço muito bem a sua palavra, mas eu vou tomar uma decisão aqui, eu não vou mais nortear a minha vida segundo a palavra de Deus. Eu vou seguir a minha própria vontade. E esse desvio, ele se reveste de enorme seriedade, meus irmãos, porque envolve exatamente o afastamento de Deus. E veja por quê. Um comentarista bíblico, ele disse o seguinte, o maior perigo na vida do crente não é negar a verdade, porque se ele negar a verdade é apostasia, tá? Aí ele vai mostrar que nunca foi convertido. Mas qual é o verdadeiro perigo? É ele conhecer a verdade e não obedecer à verdade. Esse é o perigo. É você conhecer a verdade e não obedecer à verdade. É você ainda professar e ter coragem, como Jonas fez. Né? Olha o que Jonas está fazendo. Olha, eu sei, Deus, quem é o Senhor. Só que eu decidi não nortear mais a minha vida segundo a tua vontade. Eu queria que os ninivitas morressem, então não quero obedecer ao Senhor. Esse é o desviado. E é por isso que o desvio ele se reveste de grande seriedade. Vejam só, um crente verdadeiramente cristão, ele jamais vai apostatar da fé. Mas ele pode se afastar da palavra de Deus. E esse afastamento, meus irmãos, ele tem uns desdobramentos, tá? Você se afasta da palavra, e aí esse afastamento vai levar você a um afastamento também moral. Porque veja que Jonas, ele está em rebeldia. Ele está em desobediência a Deus.
Então, uma vez que você se afasta dessa palavra e ela deixa de ser, né, o seu padrão, a sua bússola, aquilo que vai nortear a sua vida, você então agora vai se entregar simplesmente a valores que não são os valores de Deus. Você vai agora se afastar moralmente de Deus. Esse afastamento também é um afastamento espiritual. Jonas está simplesmente resistindo à vontade de Deus. Ele sabe o que Deus quer, mas ele simplesmente não quer obedecer a Deus. É impressionante, né, a leitura que você faz de Jonas. Você tem aqui um servo de Deus que conhece muito bem a vontade de Deus, mas não quer fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela exerce um papel fundamental na vida do cristão. Ela é aquilo que nós chamamos na teologia de meio de graça. É um meio que Deus nos concedeu, através do qual nós crescemos, através do qual nos amadurecemos, através do qual nós somos aperfeiçoados. É um meio através do qual Deus age espiritualmente em nós. Né? E os meios de graça na teologia reformada são a palavra de Deus, os sacramentos e a oração. E a palavra é o principal meio de graça. É através dessa palavra que a fé ela é gerada, e não somente gerada, mas é através dela que a sua fé é fortalecida, é através dela que você é alimentado. É através dela que você cresce espiritualmente. É por isso que Pedro, né, vai exortar os seus leitores, dizendo, olha, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então, assim como um bebê, né, ele deseja ali o leite materno, assim o crente deve desejar a palavra de Deus. É por isso que na igreja presbiteriana, as que mantêm fiéis, né, que são fiéis ainda à reforma protestante, a palavra é o centro do culto. É a parte mais importante de fato. Quando nós falamos aqui na liturgia, olha, agora chegou a parte mais importante, nós não estamos desprezando as outras. Os hinos, os cânticos, as orações, tudo na liturgia é importante. Mas a parte mais importante é o momento em que Deus fala. É o momento em que Deus está falando conosco. Então o desvio, ele começa através do afastamento da palavra. Tá bom? Ele começa através do afastamento da palavra. Mas observe aqui, tem um segundo ponto. Há um afastamento da presença de Deus. Volte lá para o capítulo 1 e vejam o verso 3. Ó. Olha o que é que o texto diz. E o verso 3 vai enfatizar isso. Ó. Jonas se dispôs. Veja que Jonas teve aqui uma disposição tremenda, né? Ah, Deus mandou, eu estou disposto, mas para desobedecer. Para desobedecer eu encontro razões, encontro justificativas e tenho disposição para isso. Aí Jonas se dispôs. Mas para fazer o quê? Fugir da presença do Senhor. Para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Abrindo aspas aqui, meus irmãos, rapidinho. Eu vi um comentário, e esse comentário ele chamou a atenção para algo interessante aqui nesse verso 2. Perceba que na desobediência de Jonas, há uma descida. O texto diz que ele desceu para Jope, né, para encontrar lá um navio. E quando ele embarca, em algumas traduções diz que ele desceu lá para dentro do navio. É uma descida que você vai vendo da vida de Jonas, né? E depois ele vai lá ainda para dentro do ventre do grande peixe, né? Sempre mais fundo ainda. E é isso que a desobediência faz, né? Nos empurra cada vez mais para o fundo. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para isso. Ó. O texto diz que Jonas procurou fugir da presença do Senhor. O que isso significa, visto que Deus nos é apresentado na Bíblia como sendo onipresente? A onipresença de Deus significa que Deus está presente em que lugar, meus irmãos? Ou em quais lugares? Em todos. Não há um único lugar onde Deus não se faça presente. Deus ele não está limitado pelo espaço, distância, né? Localização é física. No Salmo 139, versículo 7, Davi faz duas perguntas interessantes. São perguntas retóricas, porque em seguida ele mesmo responde a essas perguntas. Ele pergunta, primeiro, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde, Deus, eu conseguirei me ausentar do teu espírito? Aí a segunda pergunta é, né, e que você vê em Jonas aqui tentando fazer, para onde fugirei da tua presença? Davi pergunta, para onde eu vou fugir? Só que Jonas aqui acredita que pode, né? Só que veja só, Jonas aqui não está pensando, meus irmãos, na presença, né, no sentido de onipresença de Deus, porque Jonas conhecia muito bem a Deus. Ele sabia que Deus estava em todos os lugares e que era muito fácil para Deus achá-lo lá, né, dentro de um navio. Aqui você vai ver que não é essa a presença a qual Jonas se refere, tá? E aí Davi faz essas duas perguntas e ele mesmo vai responder dizendo, se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Davi está dizendo, não tem como. Não há como fugir da presença de Deus. Porque essa onipresença significa que não existe lugar no universo onde Deus não esteja presente. Deus está no céu, Deus está na terra, está no mar, está em qualquer lugar da criação. E Jonas tinha conhecimento disso. Então, o que é que significa aqui fugir da presença de Deus? Vejam só, na Bíblia, a expressão presença de Deus pode ter mais de um sentido, mais de um significado. E entender essas distinções é importante para você compreender o texto aqui de Jonas. Primeiro você tem, como nós acabamos de ver, a presença onipresente de Deus, onde Deus está em todos os lugares. Você vai encontrar na Bíblia também a presença de Deus sendo manifestada de forma especial em algumas ocasiões. Aí você vai ver isso acontecendo lá no tabernáculo, no templo, em algumas ocasiões em que Deus manifestou visivelmente a sua glória aos homens. E aí o mais importante para entender esse texto aqui, você tem aquilo que nós chamamos de presença relacional de Deus. Essa presença é aquela presença de comunhão com Deus. Nesse exato momento, todos nós estamos na presença de quem? De Deus. Mas entenda o que eu vou dizer agora, tá? Não vou julgar aqui a sua fé nem a sua condição, não. Mas, porventura, pode ter alguém aqui que não esteja em comunhão com Deus. Está na presença de Deus, mas não está em quê? Em comunhão com Deus. Estar na presença de Deus é uma coisa. Desfrutar da comunhão dele ou com ele é outra. Olhe para o jardim do Éden, né? Quando Adão pecou, juntamente com Eva, qual foi a primeira atitude deles? Eles se esconderam. Só que o pecado de Adão e Eva não tirou Deus do jardim do Éden. Deus estava lá. Tanto é que ele chega perguntando, né? Adão, onde estás? Mas só que o pecado quebrou a comunhão de Deus com Adão e com Eva. Então, nesse sentido, afastar-se de Deus significa romper relação com Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, e aí você guarda aí as devidas diferenças, tá? Com suas devidas diferenças. Um casal. O casal está casado, tem uma aliança, né, ali, entre esse casal, mas eles brigam. E todo casal tem isso, né? Seu momento de desavença. Eles continuam casados, mas só que o relacionamento, a comunhão naquele momento não está existindo. Até que a desavença seja o quê? Resolvida. Mas são um casal ainda, estão casados. Mas só que o relacionamento ali está interrompido, enquanto a desavença não for resolvida. Então, quando Jonas tentou fugir aqui da presença de Deus, ele sabia muito bem que isso era impossível, no sentido de onipresença. Ele sabia disso. Mas o que é que ele faz? Ele foge da responsabilidade que Deus colocou nas mãos dele, ele se afasta do seu chamado profético, ele evita a missão que Deus entregou a ele, e ele rompe comunhão com Deus. Ele se afasta de Deus. Você tem um profeta com raiva de Deus aqui, irado contra o Senhor. Então aqui Jonas está fugindo da presença relacional de Deus. Na presença, meus irmãos, de Deus, todos nós sempre estaremos. Agora, em comunhão com ele, aí já é outra história. Esse é o significado de fugir da presença de Deus. O crente, ele é descrito na Bíblia como alguém que anda na presença de quem? De Deus. Esse andar na presença de Deus, meus irmãos, não é um movimento físico, tá? Não é estarmos aqui, né, aos olhos do Senhor. Mas é uma metáfora, é uma linguagem que a Bíblia usa para indicar modo de vida, conduta diária e relacionamento com Deus. Andar com Deus significa cultivar uma vida de obediência, de comunhão com Deus. E o que é que o crente desviado faz? Ele deixa de fazer isso. Ele deixa de cultivar a comunhão com Deus, ele deixa de cultivar a fidelidade ao Senhor. Ele não cultiva mais a sua comunhão com Deus. Ele está na presença de Deus, mas não está em comunhão com esse Deus. O crente ele é apresentado na Bíblia como alguém que crê em Deus. Só que essa fé, meus irmãos, ela possui um aspecto relacional. Relacional. Lembram que de manhã eu falei, né, que aquela fé teórica, intelectual, que Tiago condena em sua epístola, dizendo que até os demônios possuem? Porque na Bíblia, fé tem um aspecto relacional. Não basta você apenas dizer, olha, eu creio em Deus, eu creio em Cristo. Sim, mas você anda com esse Cristo? Você se relaciona com Ele? Você tem comunhão com Ele? Você tem desejo
por essa comunhão? Aqui é que está a questão, meus irmãos. Porque andar na presença de Deus envolve relacionamento com Deus. Relacionamento. Não basta você dizer, eu ando na presença de Deus. Sim, você se relaciona com esse Deus? Na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que andavam de fato com Deus, se relacionavam com Deus. E o exemplo que eu destaquei aqui foi de Enoque. Enoque, lá em Gênesis 5:24, ele é descrito e fala-se pouco dele. Mas o que se fala dele, meus irmãos, definia realmente como um crente, um servo do Senhor. A Bíblia, lá em Gênesis 5:24, vai dizer assim: Enoque andou com Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa, né? Não tem as lápides, né? Que são colocadas aí nos cemitérios. Tá aí um epitáfio, né? E aquelas frases que as pessoas colocam, né? Nas lápides. Tá aí uma que eu queria no meu túmulo. Aqui jaz o servo do Senhor que andava com o Senhor. Essa é a lápide, é o epitáfio que todo crente desejaria colocar na sua lápide. Esse andou com Deus. Essa expressão indica que Enoque tinha intimidade com o Senhor. Ele nutria comunhão com o Senhor, ele investia em comunhão com o Senhor. Jonas aqui, em sua desobediência, ele rompeu esse relacionamento com Deus. Ele rompeu essa comunhão com o Senhor. Ele se afastou dessa comunhão com Deus. Então aqui, meus irmãos, o desvio ele se dá primeiro através do afastamento da palavra de Deus e depois da presença de Deus, tá? Quero concluir aqui com duas aplicações. Mas antes mesmo de falar aqui essas duas aplicações, eu quero aqui lembrar os irmãos algo que eu já disse em outras ocasiões. Ninguém dorme crente, meus irmãos, e acorda desviado, tá? Você hoje não vai dormir cristão e amanhã vai resolver se desviar de Deus. O desvio é um processo. É um processo. Isso vem, aos poucos. E às vezes você nem se apercebe, tá? Você vem se afastando aos poucos. Sabe aquela ausência, né? Ao culto mesmo, aqui comunitário, de louvor e adoração a Deus, que acontece uma vez, e eu não estou falando aqui de ausências justificadas não, viu? Esqueça isso, não estou falando disso não. São aquelas ausências deliberadas. Nós decidimos não estar aqui. Acontece uma vez, acontece duas, acontece três, daqui a pouco se torna algo normal. E isso vai afastar você de Deus. E ninguém me convence de que um crente que está afastado da igreja, ele está cultivando comunhão com Deus fora da igreja. Eu duvido me convencer disso, através da palavra de Deus. Não, pastor, eu não estou indo à igreja, mas não se preocupe não, que em casa eu estou adorando ao Senhor. Todos os dias eu leio a Bíblia, eu oro, tá? Não se preocupe não, tá? Mentira. Porque se tivesse, estava congregando. Porque a Bíblia manda fazer o quê? Congregar. Sinto muito, eu não acredito em você. Não acredito. Não acredito que quem se ausenta da igreja está mantendo um relacionamento de comunhão com Deus fora dela. E eu não estou dizendo aqui que é porque a igreja salva, não. O que salva é a fé em Cristo Jesus, mas faz parte da vida do cristão estar aqui adorando e servindo ao Senhor. A primeira aplicação que eu quero dar aqui a vocês, meus irmãos, a todos nós, ela vem em forma de exortação. E qual é? Apegue-se à palavra de Deus, para evitar o desvio. Apegue-se à palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o quê? Meus caminhos. Essa expressão, lâmpada para os meus pés, indica direção imediata. É o dia a dia, tá? Então aqui como lâmpada, a palavra de Deus, ela nos mostra onde devemos caminhar. Ela vai fazer com que venhamos a evitar tropeços espirituais e vai nos revelar o que é certo e o que é errado. Então aqui é o uso diário, né, dessa palavra nos guiando no nosso dia a dia. Já a expressão luz para o caminho indica uma direção da nossa vida como um todo, tá? Então a palavra orienta o propósito da nossa vida, revela qual é a vontade de Deus para cada um de nós e mostra o caminho da justiça, o qual nós devemos andar. Então, para evitar o desvio, se apegue à palavra de Deus, porque ela vai te orientar no dia a dia e vai orientar a sua vida como o todo. A segunda aplicação, meus irmãos, vem em forma de advertência. E a advertência é essa aqui, viu? Deus disciplina os desviados. Deus disciplina os desviados. A disciplina de Deus é a ação de Deus para educar, formar e corrigir seus filhos. E Deus nos disciplina, né? Como o pai que ele é, e ele nos ama, tá? Ele não é, né, como nós, que muitas vezes fazemos vistas grossas para o mau comportamento dos nossos filhos.
e aí deixamos para lá. Deus não. Deus nunca nos deixa em paz com os nossos pecados. Ele sempre vai tratar os nossos pecados. Bote isso na sua cabeça, como eu também tenho que colocar na minha cabeça. Ele nunca vai nos deixar em paz, se somos filhos realmente. Ele vai nos disciplinar. E ele o faz porque nos ama. Hebreus 12:6. O Senhor corrige a quem ama. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma expressão que o autor usa aqui nesse versículo 6. E ele vai dizer assim, ó, né? Porque essa primeira parte é linda, né? Ah, o Senhor nos ama. Exatamente. Mas o que é que o texto diz em seguida? E açoita a todo filho a quem recebe. A disciplina, ela não é rejeição, né? Ela é evidência de filiação e não é para nos destruir, mas é justamente para nos restaurar, né? E como eu falei, para nos corrigir. Essa palavra açoita aqui, meus irmãos, tá? Em Hebreus 12:6, é uma linguagem que o escritor usa para mostrar que a disciplina de Deus, ela é dolorosa. Dolorosa. Quem é filho aqui já foi disciplinado fisicamente sabe do que eu estou falando, né? Eu, graças a Deus, nunca desobedeci minha mãe, sempre fui um filho muito obediente. Então, não sei o que é apanhar de chinelo, de mangueira, de cabo de vassoura. Não sei o que é isso. Não sei. Eu faço igual a Paulo, né? Eu trago em minhas marcas das disciplinas da minha mãe, né? Principalmente da minha mãe. Doía, meus irmãos. E como doía, né? Só de lembrar agora já está doendo. Deus é assim, meus irmãos. A disciplina dele é dolorosa. Não é aquela disciplina assim, sabe? Que a gente pega o filho, né? E aí a gente vai tratar com ele e dizer, não, meu filhinho, eu entendo que você errou, bichinho, né? É não. Deus, ó, bate. E bate com gosto. E dói. Paz, a mão de Deus é pesada. E como é pesada? Mas é para o nosso bem. É justamente para o nosso bem, porque nos ama. Se Deus nos amasse, ele nos deixava entregue, né? Aos nossos pecados. E aí nós sabemos que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, quando o texto aqui diz açoita, está dizendo, olha, essa disciplina ela é dolorosa. E eu garanto aqui a você que você não vai querer, né, estar debaixo dessa disciplina. Jonas foi disciplinado, ó. Olha para o relato bíblico que você vai ver o quanto ele foi disciplinado por Deus em virtude da sua rebeldia. Então, para afastar o crente do pecado e restaurar o desviado, Deus açoita esse desviado. E o faz voltar, né? Nem que seja chorando, debaixo de taca, como nós falamos, né? Mas ele o faz porque nos ama. Que Deus, meus irmãos, aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos ficar em pé? Vamos entoar o hino 300.